Olá! Hoje nós vamos falar sobre o processo de transição da Idade Média para a Idade Moderna. Lembrando sempre que esses fenômenos de transição eles não são extremamente rígidos. Nós temos vários eventos, vários fenômenos, vários acontecimentos relacionados a esse processo de transição. Antigamente era muito comum estabelecermos uma data para isso. Agora não. Vamos lidar com vários acontecimentos. A crise do modelo feudal, a expansão marítima, o renascimento, a reforma protestante, tudo isso vai configurar um processo de transição dessa Idade Média para a Idade Moderna. Agora vamos olhar rapidamente algumas características dessa Idade Média para que a gente possa entender qual a diferença entre ela e a Idade Moderna. Nossa primeira preocupação é entender a política dessa Idade Média. Temos que perceber que a Europa, o Velho Mundo, era completamente fragmentado nos chamados feudos. Embora nós já pudéssemos ter uma concepção do que era a França, do que era o povo inglês, efetivamente o Estado não estava definido. Então, dentro desses territórios, nós tínhamos vários pequenos territórios chamados feudos. E dentro do feudo, quem manda, quem estabelece as regras, é o chamado senhor feudal, ou o nobre. A grosso modo, é como se nós tivéssemos, dentro de cada feudo, um pequeno país. Nós não temos dentro desses territórios uma moeda definida, cada feudo tem a sua moeda, nós não temos padrões de pesos e medidas, nós não temos nem mesmo um idioma nacional. Isso então nos dá como principal característica política da Idade Média a descentralização política. Embora tenhamos um rei, é um nobre mais poderoso, é o que nós chamamos de uma monarquia feudal. Não existe ainda a centralização de poder como nós vamos ver nos estados nacionais modernos. Esse processo de fragmentação aconteceu desde o fim da Idade Antiga, com as invasões bárbaras e o fim do chamado Império Romano. Com esse processo de fragmentação ocorre também um processo de grande ruralização dessa Europa. O que nos leva então a entender que a principal atividade econômica dentro desses feudos será a agricultura, uma agricultura de subsistência. Podemos perceber inclusive que as cidades não existem mais. Consequentemente, as trocas comerciais também caíram em desuso, só reaparecendo na chamada Baixa Idade Média. E aí você deve estar se perguntando, ok, uma agricultura de subsistência, então quem produz dentro dessa terra é o nobre? É o senhor feudal? Não, não é. Na verdade, são homens pobres que, não tendo terras para produzir, eles então passam a trabalhar nessas terras para conseguir o seu sustento. Esse grupo é o grupo dos servos, ou o campesinato. Então, como é que funciona esse processo? Então, nós estamos falando que nós temos uma estrutura social que compõe a estrutura econômica. Ou seja, eu tenho um determinado feudo, onde um nobre é dono dele, e a sua relação de poder está diretamente relacionada à posse dessa terra. Então, homens pobres trabalham nessa terra, os camponeses trabalham nessa terra como forma de sobreviver. Se eles trabalham numa terra que não pertence a eles, obviamente eles têm que pagar impostos a esses senhores feudais, a essa nobreza. Então os impostos feudais pagos pelos camponeses aos seus nobres acaba estabelecendo um determinado grau de relacionamento entre eles. Então aqui para que a gente possa visualizar melhor, nós temos uma estrutura social onde nós colocamos que não há uma mobilidade social, ou uma raríssima mobilidade social, onde no topo dessa sociedade está o clero, vamos falar em breve. Logo abaixo a nobreza, esse grupo aqui todo nós chamamos de aristocracia. E logo abaixo, então, compondo a maior parte dessa pirâmide social, o campesinato. Esses são os homens pobres que trabalham nas terras pertencentes a essa aristocracia e exatamente por não serem donos dessa terra, pagam os impostos para que eles possam assim utilizar a terra. Talha, corvéia, banalidade são exemplos desses impostos pagos pelos camponeses. Então, acho importante nós percebermos que os impostos feudais são fundamentais para manter a própria estrutura do feudalismo, que é o nome que nós vamos dar a esse conjunto de características política, econômica e social. Aí você deve estar agora me perguntando, poxa, o clero deve ser muito importante. Ele está no topo dessa pirâmide e nós não falamos dele. Pois é. É porque para trabalhar uma característica fundamental para a nossa compreensão dessa Idade Média, nós temos que entender por que esse clero está aqui no alto, por que ele está no topo dessa pirâmide social. Cada um aqui tem a sua função na sociedade. O clero, o campesinato a gente já percebeu, que é o trabalho. A nobreza, os nobres, os cavaleiros, são responsáveis pela defesa do território. Ora, e o clero?
O clero é responsável pelo contato do cidadão, do seu contato, com o que há de mais importante na sua vida nesse período, com Deus. A sociedade na Idade Média é extremamente teocêntrica. O que significa isso? Deus está no centro das atenções. Toda e qualquer explicação da sua vida, do mundo em que você vive, provém de Deus. Então, ora, se tudo provém de Deus e o clero é o responsável por fazer o seu contato com Deus, quem é o grupo mais importante dentro dessa sociedade? O clero católico. Estamos falando agora também, indiretamente, de uma concepção extremamente política, que é o poder ideológico, o poder exercido por essa grande instituição chamada Igreja Católica.